Graças a Deus, chegou o momento da reflexão e durante esse mês, pelo menos pela manhã, vamos estar trabalhando com a doutrina bíblica da mordomia, falando sobre essa visão, como é importante. Aqui a gente cantou agora no serviço do meu, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou consagrado. Então a gente canta isso, realmente tem um significado profundo, de uma entrega de alguém que serve ao Senhor com alegria, serve ao Senhor independente das circunstâncias, serve a Deus com amor. É uma reflexão sobre essa doutrina da mordomia. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo número 25, Mateus 25. Mateus capítulo número 25, onde nós vamos meditar na palavra do Senhor. O sermão continua a parábola dos 10 talentos, capítulo 25, verso 14. Sentado mesmo como os irmãos estão, mas com toda atenção, vamos meditar na palavra do Senhor. 25 de Mateus 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, o cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Toda a igreja pode ler comigo o versículo de número 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, verso 25, vamos continuar? E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Verso 26, a igreja bem forte. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Versículo 27 da igreja. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. O verso 28 ainda diz assim, irmãos: Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo o quê? Inútil, nas trevas exteriores, e ali haverá o quê? Choro e ranger de dente. Pai querido, as palavras do teu Filho Jesus Cristo são palavras fiéis e verdadeiras, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender
que nós somos apenas teus servos, ó Deus. Nós somos apenas, ó Deus, mordomos, administradores, tudo é teu e é para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, também aquilo que o Senhor nos confiou, ó Deus, a trabalhar, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor exige isso de cada um de nós. Eu me lembro que o Senhor, teu Filho Jesus Cristo, curou 10 leprosos e esperou os 10 voltarem para agradecer, e somente um voltou. E o Senhor fez a observação: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Ajuda-nos a compreender, ó Deus, que o Senhor nos dá, porque o Senhor é bom. Mas o Senhor, Deus, quer o reconhecimento, quer gratidão. Quer também, ó Deus, que possamos voltar a agradecer e trabalhar e fazer a Tua obra, ó Pai. Ajuda-nos a compreender e sairmos, ó Deus, da nossa zona de conforto, ó Pai, onde muitas vezes somos inúteis, ó Deus, muitas vezes na Tua obra. Ajuda-nos a compreender essas palavras que às vezes vêm com uma força tão grande, ó Pai, mas foram palavras do Senhor Jesus Cristo, palavra do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, quanto aquele servo que recebeu um talento e ele escondeu, e ele cavou, e ele não trabalhou, mas, ó Deus, ele pecou, porque ele sabia o que devia fazer e não fez. E a Tua palavra nos diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Nos ajuda a compreender essa doutrina. Tudo é Teu, mas o Senhor exige de nós, ó Deus, que façamos alguma coisa. Obrigado por esse entendimento e nos ajuda a ser fiel no pouco, porque no pouco o Senhor vai nos colocar sobre o muito. No nome de Jesus, vamos dizer amém, irmãos? Queridos irmãos, lá na Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1, talvez um dos versículos também bem conhecido e também pequeno, fácil de decorar. Num princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Ele é o grande criador. O homem, inclusive, foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Eu me lembro muito quando eu li a história de Moisés, quando Deus prometeu a terra Canaã, uma terra que mana leite e mel. E Deus dizia: lá você vai ver, vocês vão conquistar tudo. Lá vai ter casa, lá vai ter plantação. Vocês não plantaram, vocês não arregaram, vocês não adubaram, vocês não fizeram nada, mas vocês só vão comer frutos. Agora eu quero que me obedeça. A gente às vezes está, me parece, distante de uma compreensão que a Bíblia fala sobre Deus e a sua graça e a sua misericórdia. Como é que a gente pode entender um Deus cheio de amor e de graça, quando Ele vai para o servo e diz assim: tira o talento que eu dei a ele e dá quem tem 10 talentos. Tem um versículo na Bíblia, o apóstolo Paulo falando lá em Coríntios, que a muito foi dado, muito será o quê? Quem lembra? Cobrado. Deus cobra. Você pode dizer para seu irmão: Deus está cobrando algo de você. Diga que ele não tem medo, não, Deus está cobrando. Tá, e é coisa urgente. Mas a gente não tem tempo. Eu cavei. Eu não fiz nada. E eu até confesso. Aí Jesus podia dar um desconto. Então tá bom, meu filho, quem sabe a próxima vez. Mas ele fez: lança ele nas trevas. Não serve? É uma mensagem dura. Não pense que é uma mensagem fácil, mas a realidade é bíblica. Deus pega Adão depois de tudo pronto, coloca Adão num jardim, que coisa boa. Coloca Eva num jardim, que coisa maravilhosa. As frutas, o rio, tudo do bom e do melhor. Está lá, Adão, criado por Deus no 6º dia, e no 7º descansou, e a Bíblia diz que tudo estava favorável. Agora, Deus colocou Adão e disse assim: você agora vai lavrar, você vai trabalhar. Você precisa me obedecer. E Adão e Eva não foram, o pacto não foi obediente ao Senhor. E foram o quê? Expulsos ou não? Deus expulsou. Sim ou não? Expulsou do jardim, porque não trabalharam. Porque não fizeram a obra que Deus confiou. Queridos irmãos, essa mensagem sobre a mordomia cristã implica muita responsabilidade e comprometimento. E achamos que é assim. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: pastor, Deus é pai, não é padrasto, Deus entende, Deus sabe. Deus sabe muitas vezes que nós não temos dado preferência a Ele. Ele conhece. Sempre temos uma desculpa: eu sabia, Senhor.
que o Senhor é rigoroso. Eu sabia, eu conhecia, e eu atemorizado fiquei e escondi o teu talento. Mesma coisa de Adão, vamos pensar no temor. Eu, quando ouvi a tua voz no jardim, eu tive medo e fiz o quê? Me escondi. Tem muitas pessoas se escondendo, não aguenta ouvir palavra, não aguenta ouvir a mensagem, se escondendo, até um dia em que Deus vai cara a cara, face a face comigo e com você. Tem um dia que a gente não vai poder se esconder mais. Hoje a gente se esconde, hoje a gente foge, hoje a gente diz não, hoje a gente muitas vezes somos pessoas com muitas dificuldades e problema de entender o chamado de Deus, é um chamado para renúncia e para fazer a obra dele. E aqui ele chegou para os três, porque ele deu os três. Tem um cantor que diz assim, que não há inúteis na casa do Pai, não é verdade? Quer dizer que tem trabalho para todo mundo tem trabalho. Eu estou ali na igreja e tal. Ontem eu conversava com um casal, com o irmão Valdomiro. É Valdomiro? Pode ficar de pé, Valdomiro? Ok, ele está chegando aí, está com sua esposa, sua filhinha ali, e ele chegando na igreja, já está querendo conhecer, já quer saber como é que trabalha, quero fazer alguma coisa. Eu gosto disso. Eu gosto quando a pessoa vem, pastor, eu quero trabalhar, eu quero me juntar, eu toco bateria, eu faço uma coisa, eu posso ajudar em outra, eu tenho um conhecimento, eu trabalho nessa área de enfermagem, e eu soube que tem um doutor aqui, o doutor Tiago, e eu quero, quem sabe, até ajudar, é uma prática minha na enfermaria. Eu disse, que coisa boa, eu posso aferir uma pressão, eu posso fazer alguma coisa. Isso é tão lindo, irmãos, isso é tão maravilhoso, porque a mordomia, a gente tem uma compreensão que de tudo é de Deus, Ele nos confia, e a gente só pode ser crente dia de domingo, dia de domingo, manhã, noite, a gente precisa confiar que o Senhor tem uma missão no teu trabalho, na universidade, onde você estiver, com teus vizinhos, ali nós temos um compromisso, e entender que tudo é de Deus. Mordomia cristã é uma chamada à responsabilidade em relação à administração dos bens espirituais, outorgado por Deus. A gente viu com clareza, eu procurei ler novamente no primeiro livro da criação, quando Deus chama Adão e coloca a responsabilidade. E Eva também tinha uma. Qual era de Eva? Quem sabe? Qual era o trabalho de Eva? Passar o dia deitada? Será que era isso? Ou no WhatsApp, Eva direto lá no WhatsApp mandando mensagem para Adão, Adão tem um leão aqui chateado. Era isso? Era o dia todo? Não! Tu vai ser ajudadora dele, tu vai cuidar das coisas também. Ou a gente acha que Noé entrou na arca, trabalhou, pregou e não teve ajuda da mulher e dos filhos e da nora. A família trabalhando. E hoje muitas vezes a gente vê pessoas que não querem compromisso. Eu não proíbo você ir para a igreja, viu, minha mulher? Eu não proíbo você, já é uma grande coisa. Agora trabalhar não é comigo não. Um dia Deus vai pedir conta das nossas vidas. E tudo que a gente faz. Eclesiastes diz que um dia tudo será revelado. Quer seja bom, quer seja má, tudo vai aparecer diante de Deus. E aqui observando sobre a definição, o significado de mordomia. A mordomia é um ofício do mordomo. Mas quem é o mordomo? O mordomo é uma pessoa responsável pela administração de uma propriedade. Ou seja, o mordomo é um administrador. Essa palavra tem aqui no latim, também do grego, economos. É uma pessoa que cuida da casa, que cuida de tudo o seu senhor. O senhor não sabe de nada, Potifar não sabia de nada. José fazia tudo na casa, ele só sabia o que comer, comia e pronto. E José cuidava de tudo. Até que o dia José é perseguido, porque a perseguição sempre virá na vida do crente. E ele disse assim, o meu senhor me deixou com tudo, agora com você eu não posso ficar não. Isso aí não, está errado. Louvado seja o nome do Senhor. E também a gente percebe, eu estava aqui observando também a vida de Abraão, já velho, cansado. E Abraão, ele convida Eliezer, Damasceno, chama ele, Abraão. E disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, ao mordomo. Preste atenção que ele diz, o que governava tudo que Abraão possuía, Abraão era muito rico. Está lá em Gênesis capítulo 24. E nesse caso, Eliezer era incumbido de procurar uma esposa para Isaque. Abraão estava entregando a ele uma responsabilidade muito grande. Sabe como foi que Eliezer resolveu isso? Na oração. O mordomo precisa orar. Ele faz, Deus é quem revela. E ele era um homem de oração, ele aprendeu isso com Abraão.
O texto diz que, lá no capítulo 24, que ele foi. Sabemos, porém, que ele desempenhou com grande sabedoria o ofício. Deus, ele quer que tenhamos, e que a gente peça sabedoria. Se alguém está precisando de sabedoria, peça a Deus. Seria fácil, irmãos, fazer a obra do Senhor? Não. Estou aqui há 23 anos, por misericórdia de Deus, nesse púlpito, evangelista, pastor, na liderança, na presidência, e não tem sido fácil. Encontramos muita coisa no meio do caminho, pessoas iradas, pessoas chateadas, pessoas revoltadas, e quando a gente vai, essas pessoas não estão de acordo com a palavra, mas querem impor situações de que ele não vive, ou que ela não vivem. Paulo já sabia disso, e ele falava essa questão também. Para você ter uma ideia, quando ele fala para o episcopo, aquele que deseja um ministério está à frente, ele vê, cuide bem, governe bem sua casa, porque se você não governar bem sua casa, como é que você vai governar a casa de Deus? É rigoroso, muitas pessoas pulam essa parte, mas a família está completamente, muitas vezes, destruída, arruinada, sem perspectiva. Mas na casa de Deus a gente quer fazer. Paulo recomenda na sabedoria que cuide da sua casa. Se não cuidar da sua casa, como é que você vai cuidar da casa de Deus? E é fácil cuidar de uma casa? Tem muita gente querendo casar, mas não vai ser fácil não, viu? Cuidar da casa não, viu? Quando chegar o momento, aí você vai ver, hoje tudo é flores, é meu amor, é beijinho, conta estrela, a lua está fina, a lua está grossa, é muita conversa mole, porque vai, né? Namoro, né? E é tudo bonitinho, tudo romântico, mas vai chegar o momento da seriedade, de tomar conta, de fazer, de realmente até criar, porque pessoas que já ouviram alguém dizer, os mais velhos, dizendo que tem gente que cria filho como batata, deixa lá. E não é assim não, depois vai ver o resultado. A Bíblia manda ensinar, e a tarefa de ensinar não é fácil. Então aqui, queridos irmãos, quando Deus criou o homem, Ele criou para a sua glória. Ele fez a sua imagem e semelhança, portanto a Bíblia nos instrui a fazer as coisas, tudo que a gente fizer, seja para a glória de Deus. A gente está querendo muitas vezes os aplausos, eu acho que a gente precisa do incentivo e até gosta, mas a glória é para o Senhor. Nesses 23 anos eu tenho encontrado pessoas que, pastor, parabéns pelo trabalho, é bom ouvir isso, a gente gosta, não é ruim não, mas a gente sabe que a glória é de Deus, a glória não é do homem, a glória é do Senhor, é o Senhor que sustenta a mim e a você, é o Senhor. E se estamos aqui, irmãos, fazendo, aquele que recebeu 5 talentos e colocou mais 5 talentos, como esse homem trabalhou, como trabalhou. O preguiçoso fica olhando de longe, não vai arrecadar, não vai granjear, porque não quer trabalhar. Ele enterra os talentos, ele não desenvolve o talento. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém, irmãos. Porque Deus está nos chamando para o serviço. E aqui, ainda pensando no significado, um mordomo é basicamente um administrador do bem alheio, ok? Ele é um administrador daquilo que não é dele, ele só administra. A gente sabe, a casa é minha, é própria, eu tenho a escritura aqui, ó. A casa aqui está o meu nome. A gente está administrando ali. A gente não leva não. Você já viu alguém levar alguma coisa? Enquanto a gente tem aqui, mas a gente tem que se ligar que tudo é de Deus. E Deus confia a gente por um tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele administra o bem alheio, a mordomia é o exercício desse ofício. E no Novo Testamento, a palavra grega também, que fala sobre o ecônomo, faz referência ao mordomo como alguém dedicado, comprometido com aquele seu senhor. Ele é comprometido, o meu senhor, ele me confiou, então vou fazer bem feito, eu quero fazer da melhor forma. Eu tenho visto hoje muitas coisas acontecendo no mundo da pregação, no mundo do ensino, que eu fico preocupado, não sei para onde isso vai levar. Hoje muitas igrejas não estão querendo mais nem pregador, que é animador de auditório, a mensagem todinha, é muito engraçado, e o pecado rolando, precisa chorar, a Bíblia diz que o vosso riso se transforma em lágrimas. Quando eu escuto muita risada, eu já fico preocupado, caramba, porque o evangelho muitas vezes fala de luta, não quer dizer que a gente não é feliz de fazer a obra do Senhor não, mas começa preocupação, porque púlpito, alguém já disse que é o lugar onde Deus se revela, não é um picadeiro não, tem luta, tem dificuldade, tem batalhas, tem lutas, e nós precisamos ensinar. O mordomo é aquele que renuncia a tudo para servir o seu Senhor. E se você perguntar se é fácil, nunca foi, nunca será. A dificuldade é muito grande. Falei de Eliezer, era o mordomo de Abraão.
uma pessoa governava tudo que o patriarca hebreu possuía, e Abraão era muito rico. Veja a missão deste homem, e fazia com zelo, e as coisas de Abraão, não só ele mantia, como crescia, porque ele era um homem zeloso. Vai colocar alguém para administrar, alguém que não tem zelo, a tendência é o fracasso, ó. Coloca na cozinha uma pessoa, não economiza nada, gasta tudo, você, e essa secretária não está dando mais não, está um prejuízo, mas você reconhece quando tem alguém que trabalha com zelo e faz tudo direitinho. Então aqui, começa a apontar ele. O segundo exemplo também, muito interessante, eu já citei aqui, mas destaca também a figura de José, filho de Jacó. Antes de se tornar governador do Egito, ele foi mordomo da casa de Potifar. E aqui a gente vê lá em Gênesis capítulo número 39. No sentido figurado, o conceito de mordomia foi explorado muitas vezes no Novo Testamento com o objetivo de ensinar sobre a responsabilidade do crente. Fique desconfiado, meus irmãos, escuta essa palavra de crente que não quer compromisso com Deus. Se der, eu vou. Amanhã no teu trabalho, você diz assim, ó, se der, eu vou trabalhar. Faz isso. Será que a gente faz isso? Se der, eu vou para a faculdade. Esse mês eu não quero ir. É assim que a gente faz? Vai ser reprovado. Se der, eu vou estudar. Não, você tem que estudar. Mas na obra de Deus, Deus entende, Deus sabe de tudo. Aí vai levando na barriga. Nunca tem tempo de nada. E a obra de Deus requer sacrifício. Jesus Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem foi que disse a mim, a você, mentiu, que na obra de Deus não paga um preço? Paga! E aqui, meus irmãos, é assim que Deus, Ele cobra de mim e de você. Nós somos mordomos do Senhor Jesus Cristo e pagamos um preço por isso. Eu estava verificando também num livro que fala sobre base da doutrina da mordomia, e a Bíblia ensina muitos preceitos, exemplos, que nós somos mordomos de Deus. Nós somos mordomos de Deus. A igreja pode repetir comigo essa expressão? Nós somos, se somos mordomos de Deus, irmãos, temos uma missão de fazer. A Bíblia fala sobre essa responsabilidade, ensinando, e a base bíblica para essa doutrina da mordomia, Ele nos confiou a administração de tudo que pertence, não é nosso, é de Deus. Então, vale a pena se dedicar o tempo, um tempo nosso para fazer a obra do Senhor, não fazer de uma forma relaxadamente. Então a mordomia cristã deve partir desse princípio fundamental: Deus é o Criador de todas as coisas. Certa vez Deus disse lá a Jó, o que é que você pode me dar de presente? Você quer dar o melhor peixe do mar, um peixe do aquário bem bonitinho a Deus? Quem foi que fez aquele peixe? O que é que a gente quer dar melhor a Deus? É Deus ainda espera da gente. Aí chega Abel, dá o melhor ao Senhor. Chega aquele Caim e dá a Deus qualquer coisa. Deus não aceita. Primeiro tudo é dele. Mas Ele gosta quando a gente faz a obra e apresenta a Ele como cheiro suave. Não é de todo jeito. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus é possuidor de todas as coisas. Gênesis 14, versículo 22. Pode colocar aí, atenção pessoal. Gênesis 14, 22. Tudo que há no universo é do Senhor. Também está lá em Deuteronômio, capítulo número 10, versículo 14. Tudo. Ô pastor, e aquela casa que eu estou quase pagando? Termino de pagar, é de Deus, viu? É de Deus. É tudo do Senhor. E o apartamento que eu nem sei quando eu vou pagar, talvez nem... É de Deus, tudo é de Deus. E essa aposentadoria que eu recebi, quem disse que é tua? É de Deus. Eu posso estar sendo fiel a Deus ou infiel, mas Ele me deu. 3 anos que Deus me aposentou, que coisa boa, né? Aposentado pela misericórdia de Deus, 35 anos lá na repartição. E eu digo, Senhor, só o Senhor tem misericórdia. 35 anos, 1 mês e 1 dia, eu achei até engraçado sair o relatório. Você está aposentado, tempo de serviço. Foi Deus. E cada vez mais está mais difícil se aposentar, tá ou não está? Quem está dando entrada agora está vendo as dificuldades. Eu já ouvi jovem dizendo, pastor, eu já vou nem me aposentar. Aí o camarada pede, chora, embola, quero me aposentar, eu quero me aposentar. E bom, aí quando recebe de Deus a bênção, vou-me embora agora. Já agora eu vou. Irmãos, tudo é de Deus. Essa casa bonita, ou tudo é do Senhor. E nós precisamos um dia prestar conta. Isso é com o pastor, é para mim essa palavra. Essa palavra é para mim. E é para você, para todos nós. E muitas vezes a gente está sendo recordado. A gente não tem dado a mordomia do tempo. Qual é o tempo que a gente tem dado a Deus? A gente está tão ocupado, tão atarefado, empilhado de serviço, que o tempo para Deus é o mínimo, ou quase nenhum. Certa vez eu vi um pregador falando sobre a mordomia do tempo. Eu disse, eita, e agora? Estamos em falta.
Precisamos dedicar ao Senhor. Qual é o nosso tempo de oração? Qual é o nosso tempo de compromisso com a palavra? Ou a gente, quando fala em mordomia, pensa apenas em finanças. Não é nada disso, não. É muito mais abrangente. Os nossos dons, os nossos talentos, tudo é de Deus, foi Deus que nos deu. Então, queridos irmãos, aqui fala da importância, a importância de ser mordomo. Como mordomo de Deus, somos responsáveis por tudo que Ele nos dá, tanto materialmente como espiritualmente. Nossa mordomia se estende desde sobre o uso correto dos recursos do planeta, bem como dos bens, dons, talentos, o tempo, o conhecimento que recebemos. Ah, você é doutor? Ah, você é doutora? Então faça a obra, viu, doutora e doutor? Porque Deus vai cobrar, foi Deus que deu, senão você não chegava nem perto, nem eu, nem você. Deus deu, agora eu só esqueci a obra de Deus. Ou eu vou fazer, eu dou um tempinho, eu vejo o que é que eu faço lá e é rápido. Tudo é de Deus. E para Deus a gente tem que fazer o quê? O melhor. O melhor. Eu tenho sentido falta ultimamente nos púlpitos. É tanta mensagem adocicada, pregadora de rosa. A igreja parece que nem lembra mais o dever. Nós temos o dever de fazer o melhor, dar o melhor para Deus. Deus não quer menos do que isso. Deus nos deu o melhor. Deus deu o seu Filho Jesus Cristo. Ele deu o melhor para mim e você. Qual a importância então, pastor, dessa mordomia? Os irmãos já perceberam? Eu não quero me estender longe, porque esse mês todo a gente vai falar sobre isso. Hoje é uma abertura. Qual a importância dela? Se tudo pertence a Deus, o universo pertence a Deus, sim ou não? Pertence, foi Ele que criou. Aí a gente aqui vai ver, o homem pertence a Deus, claro. Tudo nós fomos criados para a glória de Deus, fomos criados por Deus para fazer a obra do Senhor. E se a gente está fora disso, servo malvado, servo infiel. Muitas vezes somos mais contempladores. E eu já certa vez ouvi um pastor dizendo, eu não quero admiradores meus não, eu mesmo não. Tantos fazem um elogiar como não. Eu quero intercessores, quero pessoas que orem pelo nosso ministério. E aqui a importância dela, como alguém pode ser, presta atenção a essa pergunta porque é muito importante. Como alguém pode ser mordomo se é inimigo do seu Senhor? Como é que você pode ser mordomo? Se você não fala com o seu Senhor, se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não tem comunhão com Ele, que tipo de mordomo é esse que não conhece o seu Senhor? Quem está compreendendo isso aqui, essa palavra? A gente tem que conhecer, buscando intimidade com Deus. Ah, eu sou mordomo, pastor. Ok. Qual é o teu nível de intimidade com Deus? E às vezes estamos sendo apagados por alguém, Deus entende, Deus sabe. Sabe o que é que Deus sabe da minha vida? Que eu preciso melhorar. Nós podemos fazer mais. Deus sabe disso. Sim ou não, irmãos? Ouvimos o mês todo. Nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Parece uma cantiga, mas a gente está fazendo é menos. E quase nada. Eu gostei de um dos irmãos jovens. O jovem é um papo legal, é interessante. O jovem disse assim, pastor, me parece que foi Lucas, uma das pregações, eu escutei bem atento, ele fez, como é que a gente pode fazer mais se a gente não faz nada? Fazer mais pressupõe alguém que já está fazendo alguma coisa. Mas se alguém não está fazendo nada, mas está encostadinho de verdade, está ali acabado. Tem uma união, ó irmão, vai ter união, vai ter pizza. Eu não quero de pizza não gosta de nada, irmão. O que é que o irmão gosta? Vai ser o dia da Toscana, eu quero saber o que é que o irmão gosta para ver se o irmão vem. Mas o que a gente está saindo é uma ferramenta para você vir, orar a Deus, mas não quer saber. Quer nada. Quando vê uma pessoa fria assim, é bibliopatia, tem apatia de Bíblia, não ora mais, e tudo é frio, qualquer mensagem é dura, mensagem é para mim, e tal, e eu sou perseguida, e eu sou perseguido. Sabe o que é? É falta do exercício de uma vida com Deus. Eu, meu irmão, com uma certa vez, disse, misericórdia, até no culto fundo, o pastor Acosta, eu disse, não, irmão, porque eu estava dizendo que esse aqui foi, trabalhou muito e agora Deus levou. E tem gente que não está fazendo nada, se morrer hoje, não fez nada. Aí eu disse, misericórdia, eu pensei que aqui o pastor não ia falar, mas precisa. O que é que eu tenho feito? O Paulo disse que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ah, meu pai é pastor, o que é que tem? E meu pai é diácono, e meu pai é isso aqui, tu é o quê? Tu é nada. Uma certa vez eu ouvi uma palavra tão dura e ninguém se ofenda não, porque eu ouvi, disse, ó, fulano aí é a segunda pessoa de Zé Ninguém. Eu disse, oxê, a segunda pessoa de Zé Ninguém? Eu disse, Zé Ninguém já não é muita coisa, e a segunda pessoa dele? E outro disse assim, fulano é um zero à esquerda, tem gente que não gosta não. Agora, sabe o que é pior do que isso? Ouvi Jesus dizer, tu és um inútil. Disse aqui ou não?
Inútil, porque você sabia o que devia fazer e não fez. É assim a palavra do Senhor. Eu estou preocupado, irmão, com a geração de tantas palavras maciadas. Não, tal, Deus entende. Deus entende. Todos nós precisamos nos converter. Começando de mim, viu, irmão? Adão, por exemplo, presta atenção de Adão. Vamos falar de Adão, que ele nem está aqui mais, né? Mas vamos falar de Adão. O que é que a Bíblia fala sobre Adão? Adão foi o primeiro mordomo infiel. Não estou citando o nome de ninguém, estou dizendo que Adão, a Bíblia diz que ele foi infiel, porque ele desobedeceu a Deus o que Deus mandou. Primeiro exemplo de um líder infiel. Aí diz aqui, ele falhou em obedecer a ordem do Senhor, e lançou toda a humanidade num estado de rebelião contra Deus. Já leu a queda? Gênesis capítulo 3, consequentemente, a criação foi submetida à maldição e os efeitos do pecado. A terra agora você vai comer com suor, a terra agora vai gemer, e a terra não vai dar mais fruto, tudo por causa do pecado. Está passando essa novela aí, esqueci o nome agora, na Record, e está falando de Gênesis. Aí foi bronca, viu? Depois que botaram para fora, isso não tem na Bíblia não, mas Adão fez, está vendo por causa de tu, mulher? A gente podia estar na boa agora, agora eu trabalhando aqui, e cair chateado, porque todo dia tinha que suar para comer, mas foi o que a Bíblia falou. Muita gente quer uma vida boa, vê o irmão prosperar, fica com o olho grande na vida do irmão, olho grande assim, irmão, vai orar mais, vai fazer a obra, faz alguma coisa, vem aprender a palavra do Senhor. Olha o que é que ele diz aqui. É verdade que pela graça de Deus, só pela graça, Deus derramando sobre todos os homens, então vem um perdão. Há muitas pessoas não cristãos que são caridosos e se mostram muito preocupados com a mordomia dos recursos naturais, sociais, econômicos e culturais. É verdade. Mas, irmãos, nós não somos salvos pela obra, é pela graça. Mas a gente entende que nós precisamos prestar conta um dia ao Senhor, tudo que Ele nos deu. Cristo, novo nascimento, o Espírito Santo operando, muda a inclinação do coração e dá uma nova natureza alinhada com a vontade do Senhor. O homem jamais poderá desempenhar, preste atenção, o homem jamais poderá desempenhar a mordomia para o qual foi chamado, no seu sentido pleno, sem a presença de Deus, sem a graça do Espírito Santo. Você pode ter, arrochado de dom, ser o tampo, lá o top, mas sem o Espírito Santo de Deus não faz. É preciso isso. Paulo disse que a letra mata e o Espírito dá vida. Irmãos, estão tantas coisas, né? Mas eu queria já chegar ao momento da chamada à mordomia. Somos chamados à mordomia cristã. Eu estava lendo vários textos na Bíblia, como Deus chama. Tem um hino cantor cristão que diz que Deus nos chamou só uma vez. Você é chamada, minha irmã. Você, jovem, tem talento, tem dom, só foi uma vez. E aqui nós somos chamados como seguidor de Cristo, somos conhecedores da vontade de Deus, estamos dentro da igreja, somos conhecedores da sua revelação especial através das Escrituras. Como a gente pode ignorar a responsabilidade que Deus deu a todos nós? Como é que a gente pode desprezar a vontade de Deus? É boa, muitas vezes nós não queremos. A parábola dos 2 servos ensina isso. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiava os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor chegar, achar fazendo assim, lá em Lucas. E também temos a parábola dos talentos que nós lemos no começo do culto. É outro texto bíblico que enfatiza que somos chamados à mordomia cristã, lá em Mateus de 25, 14 a 30. Todo crente, deixa eu repetir, todo servo de Deus, todo crente, sem exceção, todo crente recebe dons, oportunidades, recursos e deve administrá-lo com diligência e responsabilidade. Confesso que eu preguei hoje, estava ali na rádio, Marisa estava do meu lado, eu pregando. Eu sei que hoje a gente não é muito chegado à rádio, poucas pessoas escutam, mas alguns escutou e disse: pastor, Deus falou no meu coração. É compromisso mesmo, é compromisso com a palavra, é compromisso com a oração, é compromisso com o reino, é compromisso com a família, é compromisso com a igreja. Mas muitas pessoas não querem o compromisso. Essa parábola ainda ensina que alguns receberam mais do que outros, mas todos recebem algo e devem ser bons mordomos do que lhe fora confiado por Deus. Para o crente, para o servo de Deus, o crente, o grande objetivo da mordomia cristã é trazer a glória de Deus e contribuir com o avanço
da obra de Deus aqui na terra, a gente estava se reunindo como liderança e toda a nossa preocupação era como a gente pode fazer melhor. Opiniões, vamos fazer assim, vamos dar mais ali. Uma reunião maravilhosa, e cada um sentindo sua responsabilidade. Outro não tem nem conhecimento da reunião, nem pergunta como foi. Mas é assim. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Eu sou do princípio assim, eu marquei com 10 pessoas para fazer um mutirão. Só chegou 5, eu faço com as 5. Ou você tem que esperar as 10 para fazer. Eu marquei o evangelismo com 10 irmãos, só chegou 2, vamos com 2. Fazer. Um dia haverá comprometimento, a mordomia do tempo, a gente vai se preocupar. Um dia vai ter um esclarecimento. E aqui essa parábola do talento justamente fala sobre isso. É um ensinamento forte. Isso quer dizer que a causa do evangelho exige de nós um bom desempenho da mordomia cristã. Um bom desempenho. Aqui podemos aprender com as palavras do apóstolo Paulo: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo dizendo para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, eu quero fazer a obra de Deus. Surgiu uma pergunta ontem aqui num simpósio, uma pessoa que não está alinhada com Deus, se ele é cancelado. Eu acho que não. Se eu estivesse aqui, eu ia falar, dizer que não. Oi, cancelado por quê? Se a pessoa está concordando com tudo, é chauzinho, é mãozinha, tudo abraça. Porque a Bíblia diz, quem amar o mundo, irmão, é a Bíblia quem diz, viu? É a palavra, quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem diz é a Bíblia. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria que era seu. Será legal, era gente fina. Mas se você não é do mundo, você botou um versículo e disse que é pecado o adultério, e disse que é pecado a fornicação. Quem é que vai gostar disso, quem está nessa situação? Só quer ser, ó. Já quer humilhar. Não, é porque você está pregando a palavra. Foi que João Batista, por que João Batista perdeu a cabeça? A gente pode fazer um dever de casa sobre isso? Por que João Batista perdeu a cabeça? Quem lembra? Falou a verdade, a irmã disse aí, falou a verdade. Tu estás com a mulher do teu irmão, rapaz? Tu estás com a mulher do teu irmão, a mulher ficou muito invocada, botou a filha para dançar, eu quero a cabeça desse miserável. Foi cancelado. E cancelaram até a cabeça de João. É assim, mas se você é legal, abraça todo mundo e está andando na corrente do mundo, nunca! Esse crente é legal, esse pastor, mas aquele ali, eu não quero nem conversa com aquele pastor, aquele é tão bonzinho. Cuidado, pastores. Cuidado. A palavra de Deus, ela é, se ensina ou não. Já viram isso? A gente deve ter amor, deve ensinar agora. Se ensina, o que passar disso é o quê? Procedência maligna. Procedência maligna. E finalmente, querendo encerrar, Paulo diz que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Considerem os homens, não importa. Dispenseiro dos mistérios de Deus. Crente, mordomo fiel, anda com mistério com Deus. Você tem mistério com Deus, anda com Deus, tem mistério. Ele diz mais, além disso, Deus requer dos seus mordomos, dos seus despenseiros, que cada um se ache o quê? Fiel. Fosse fiel no pouco, recebesse 2 e me desse 2, eu vou te dar, vou te colocar. Mas o do 1 é feito, tira esse servo da minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem sido um mordomo fiel? Posso ouvir uma música? A gente está encerrando para a gente orar. É verdade que, por um lado, algumas pessoas são vocacionadas pelo Senhor. E esses vocacionados pelo Senhor são até reconhecidos pela igreja. A igreja reconhece. Ali está um líder, ali é uma diaconisa, ali é um diácono, ali é um líder, ali é um pastor. A igreja reconhece. E reconhecidas pela igreja como ministro do Evangelho. Ele exerce o ofício do ministério a serviço da igreja local. Ele na igreja local é um trabalhador. Quando você vê uma pessoa que tem uma vocação, a igreja escolhe, né? Deus escolhe através da igreja, e essa pessoa não quer nada, ele pode ser tudo, menos um vocacionado. Eu estou ocupado aqui, eu tenho um compromisso ali, eu não posso aqui. Aguarda. Não tem compromisso com a obra do Senhor. A gente chora com isso, não tem. Meu tempo é tão curto, e cada vez diminuindo. Veja o que é que ele diz aqui. Você tem sido esse mordomo fiel, mas a gente sabe que não só é pastor. Há um sentido em que todos os crentes são ministros do Evangelho. Todos temos responsabilidade de pregar o Evangelho. Somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos operários da obra do Senhor na terra. Isto é uma teologia reformada chamada sacerdócio real dos crentes. Eu tenho escutado, tenho lido isso.
no livro de Teologia Sistemática, falando sobre isso, agora eu esqueço o autor, ele fala justamente sobre o sacerdócio do crente, né? Parece que é Luiz Berkoff, mas ele diz o seguinte: por isso todos os crentes, membros de igreja, batizados, devem se preocupar em fazer um autoexame acerca como tem sido o seu comprometimento com a mordomia cristã. O que é que a gente tem feito? Como tem o seu comportamento como seguidores de Cristo? Devemos fazer uma avaliação pessoal, refletindo em pontos essenciais. Primeiro ponto, e eu encerrarei. Tem 10 pontos, eu quero só ler apenas 5. Primeiro ponto, a igreja pode estar de pé? Por favor, a gente está encerrando. Primeiro ponto, como está a nossa mordomia cristã em relação ao tempo? É a primeira pergunta, não precisa responder. Como tem sido a nossa mordomia cristã em referência ao tempo? Temos sido bons mordomos do tempo que Deus nos tem dado? A mordomia do tempo é algo muito importante e é prudente, que em face aos dias maus vivemos, remindo o tempo, os dias são maus. Talvez eu passe 1 hora, estou sendo generoso, no celular, e passe 5 minutos lendo a Bíblia. Mordomia do tempo. Talvez eu passe tantas horas ali, acho naquele filme bom, filme aparece na televisão, você tem 2 horas de filme. Quando tem esse filme assim, tem gente que, 2 horas é muito tempo, eu não vou assistir todo nada. Aí tem gente que passa até, eu assisto de novo. Veja o que é que ele diz aqui. Segundo lugar, como está a nossa mordomia cristã em relação aos nossos bens materiais? É uma pergunta. A palavra de Deus nos convida a honrar o Senhor com nossos bens. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda. Honra o Senhor. E nessa área, como é que está a nossa mordomia? A gente devolve o que é de Deus? Isso inclui não apenas empregar recursos na obra missionária ou na manutenção da igreja local, mas também no socorro ao pobre, ao necessitado, pessoas carentes que estão no nosso meio. Terceiro lugar, como está a nossa mordomia cristã em relação ao nosso corpo? É uma pergunta. A Bíblia diz que o nosso corpo não deve estar a serviço do pecado. Na verdade, não somos donos do nosso próprio corpo, pois ele pertence a Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, devemos glorificar Deus através do nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 18. Sim, a mordomia cristã também inclui o nosso corpo. E como bons mordomos, devemos apresentá-lo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outra pergunta: como está a nossa mordomia cristã em relação a ocupações diárias das quais participamos? Também devemos ser bons mordomos de Deus no nosso trabalho, na faculdade, no estudo, em qualquer atividade diária que ocupamos. Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. Onde estiver, nós precisamos testemunhar como mordomo de Cristo. E quinto e último lugar, como está a nossa mordomia com relação ao nosso relacionamento? Complicado, mas fala sobre isso também. Sobre isso o apóstolo Pedro escreve: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Portanto, queridos irmãos, devemos estar sempre atentos à mordomia cristã, em todas as esferas de nossas vidas. Precisamos urgentemente despertar, ter um despertamento e consciência de que somos mordomos de Deus. E Deus, Ele quer que encontramos fiéis. Deixa para a meditação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Deus requer de cada servo seu que seja achado fiel. Posso ouvir um amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela escola bíblica dominical. Obrigado pela doutrina cristã da mordomia. Lembrando que o Senhor criou os céus e a terra, o mar, o universo e tudo o que há. Nós somos apenas, ó Deus, somos apenas administradores do que o Senhor tem nos confiado. O Senhor confiou a uns 5, a outros 2 e a outro 1. Que possamos, ó Deus, não nos comportar como aquele que recebeu 1, que cavou e ali, ó Deus, enterrou. E foi, ó Deus, um castigo severo. E ainda disse mais: tira 1 que ele deu e coloca quem tem 10, pois ao que tem será dado ainda mais, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Nos ajuda a compreender a tua palavra, Deus. São palavras do teu Filho Jesus Cristo. Leva-nos em paz para nossos lares. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão
e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Deus abençoe os irmãos.